Amém, irmãos. Graça e paz do nosso Deus esteja conosco. Nós vamos dar início, nossa escola bíblica dominical, na manhã deste domingo, dia do Senhor, dia que nós lembramos, a ressurreição do nosso Senhor e Jesus Cristo. Como cristãos, temos muito que agradecer, temos muito que lembrar esse momento e assim com o nosso coração grato, louvarmos ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito. Embora quando olhamos para nós, vemos que nós somos indignos e somos imerecedores, Vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo nessa manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, nós te louvamos, nós te damos graças, ó Deus, pelo dom de Jesus Cristo, ó Deus, por Ele se fez carne, habitar entre nós, ó Deus, assumir uma forma humana, uma forma frágil, entregar-se, ó Deus, pelos nossos pecados, entregar-se, ó Deus, por pessoas indignas, pessoas imerecedoras, ó Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos que ali, ó Deus, foi satisfeito e foi derramado, Senhor Deus, toda a tua ira sobre os nossos pecados, Senhor Deus. Como diz o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si, Senhor Deus. Tudo aquilo que era para nós passarmos e enfrentarmos, Ele passou, ó Deus, em nosso lugar. Por isso, ó Deus, nós te damos graças. Por isso, ó Pai, nós te louvamos. Por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer por tudo, ó Deus. E que a cada dia, Senhor Deus, vivamos em obediência, em amor, Senhor Deus, a tua obra, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Ó Deus, desperta a tua igreja, desperta, ó Deus, o teu povo, para que tenham, Senhor Deus, também este compromisso de estarem aqui, Senhor Deus, na escola bíblica dominical, para juntos crescermos, ó Deus, mais e mais na graça do Senhor, para que tenhamos, ó Deus, uma igreja forte, fortalecida, ó Deus, cheia do Espírito Santo, da tua santa e bendita palavra, Senhor Deus. Que o Senhor esteja visitando nesse momento a cada coração, Senhor Deus. A obra é do Senhor. Foi o Senhor que se entregou por ela, Senhor Deus. E é o Senhor que zela pela sua obra, Pai. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar, irmãos. Diante disso, vamos agradecer ao nosso Deus, Vamos cantar o Salmozinho 65. E ele fala da grandeza do nosso Deus, Grandioso és tu. Quando nós olhamos toda a obra da redenção, toda a obra da cruz, nós vemos quanto o nosso Deus, Ele é grande e maravilhoso para conosco. E nós estamos aqui para exaltar, para glorificar a esse Deus glorioso. Então, cantemos Salmos 65, Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grande
estás murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Deus seja louvado. Ele é o Deus digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Abra a sua Bíblia nesses momentos iniciais para refletirmos, na palavra do Senhor. No livro de João, Evangelho de João, melhor dizendo, capítulo 1, apenas um verso, o verso 23. Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 23. E assim nos diz a palavra do Deus vivo. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu queria pensar com vocês nessa primeira parte, nesses instantes iniciais, antes de dividirmos em classes, pensarmos um pouco sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Quando a gente olha, a gente vê que há uma distorção, por parte do mundo e por parte de alguns cristãos com relação à questão da Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa, porque ela tem alguns sentidos que nós precisamos observar. A Páscoa, ela não é apenas uma memória histórica, mas ela é a revelação progressiva da redenção de Cristo. Ela revela, cada ano que nós lembramos desse momento, ela nos revela uma revelação progressiva da redenção, do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. É interessante que quando Deus ele institui a Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, ele não estava apenas preparando Israel para sair do Egito. E havia uma necessidade. Depois da Páscoa, não teria mais como Israel permanecer no Egito.
depois da Páscoa, da celebração do que nós iremos ver, não havia mais como Israel permanecer onde ele estava, permanecer lá no Egito, né, trazendo para as nossas vidas, uma vez que nós somos alvo do sangue de Cristo, não tem como a gente permanecer mais no mundo como nós estávamos, como nós vivíamos. Cada cordeiro, interessante isso, cada cordeiro que era morto naquela noite, ele apontava para o único cordeiro, né, perfeito, apontava para Cristo. A gente tem que olhar muitas vezes para as Escrituras e ver, muitas vezes, muitas coisas, a maioria das coisas, eles, lá no Velho Testamento, eles apontam para algo que viria, para algo mais perfeito. E é interessante que quando João ele olha para Cristo, no texto que lemos, ele faz essa declaração. Interessante, ninguém havia falado sobre Cristo, né, ali naquele momento. João ele veio como precursor, mas quando ele avista Cristo, o Espírito, né, com o Espírito de Cristo, e ali ele declara essas palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu separei aqui algumas lições que nós podemos aprender sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa não é isso que a gente está vendo. Páscoa não é ovos de chocolate, não é coelho, não é nada disso que a gente está vendo que o mundo celebra, né? Claro que os chocolates eles são bons, são deliciosos, pena que eles só vendem nesse tempo, né? São bons, são deliciosos, ninguém vai tirar esse fato, mas isso não tem nada a ver com o sentido da Páscoa. A verdadeira Páscoa, olha só, em primeiro lugar, primeira lição, a verdadeira Páscoa revela a soberania de Deus na redenção. Quando nós pensamos em Páscoa, nós estamos vendo um dos atributos do nosso Deus, a soberania de Deus, né, na redenção da humanidade. Em Êxodo capítulo 12, eu peço a você que abra a sua Bíblia, deixe ela aberta aí. Em Êxodo capítulo 12, veja que Deus ele determina determinadas coisas. Deus é quem determina a questão da Páscoa, como ela deve ser feita. Em primeiro lugar, veja que Deus ele determina o cordeiro, né? Abra comigo no versículo 5, Êxodo capítulo 12, versículo 5. Veja que tudo é iniciativa de Deus. Veja que tudo é preparado por Deus. Veja que tudo é direcionado por Deus e não pelo povo, né? E não pelos israelitas, e não pelo povo de Deus ali. É Deus quem direciona. Veja que Deus ele diz a forma como deve ser o cordeiro. Versículo 5 diz assim, ó: o cordeiro será sem defeito, sem mancha, de 1 ano. Podereis tomar do cordeiro um cordeiro para cada família. Então veja que Deus ele determina, Deus ele dá a direção. Como era que deveria ser? Quais as características que esse cordeiro queria ser sacrificado, que o sangue seria colocado nos umbrais? E nós não precisamos fazer nada disso hoje, né? Louvado seja Deus. O cordeiro ele deveria ser sem defeito. O cordeiro ele não deveria ter mancha, né? E aí Deus ele dá a diretriz: vocês podem comer, pegar um cordeiro, né? Um cordeiro para cada família. Então veja, Deus ele determina, Deus é quem institui. Deus ele diz: olha, o cordeiro, vocês vão pegar um cordeiro assim, 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 com essas características. Em segundo lugar, Deus determina também o tempo certo. Veja, o versículo 3, aliás, versículo 2 e versículo 3 diz assim: veja que tudo é instituído por Deus. Veja que tudo é determinado por Deus. Veja que tudo é traçado por Deus. Versículo 2 diz assim: este mês vos será o principal mês, será o primeiro mês do ano. Versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Veja, Deus ele diz como deve ser o cordeiro, quais as características que esse cordeiro deve ter, e Deus determina o tempo certo que eles deveriam fazer isso. Não era como eles queriam, não era da forma como eles queriam, não era no tempo que eles queriam, mas era no tempo que foi predeterminado por Deus. Eu fico vendo aqui, né, a quantidade de cordeiros, gente, como Deus diz aqui, né, um cordeiro para cada família. Imagine, quando Israel saiu daqui do Egito, era numeroso, né, havia milhares de pessoas. Imagine um cordeiro, quantos cordeiros não teriam que ser mortos, né, para que Deus ele assim recebesse aquele sacrifício, né? E veja, quando Deus ele diz, né, o tempo certo que eles deveriam fazer isso, no tempo certo, na data certa, no exato momento que Deus havia determinado.
Mas não apenas isso. Deus ele mostra também o modelo certo, como eles deveriam fazer, qual o modelo que eles deveriam executar. Olha o que diz o verso 7 ao verso 11, venha comigo, acompanhe. Diz assim, ó: tomarás do sangue e o porás em ombrais, as ombreiras e navegas da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, diferente de tudo hoje que é doce, tudo é chocolate, veja que é diferente, com ervas amargas, não era bem bom, digamos assim, não era tão bom ao paladar, mas essa era a exigência de Deus. Versículo 9: não tomareis o animal, não comereis nada do animal, nada cru, nem coisa cozida em água, porém usando ao fogo, cabeça e as pernas e a frissura. Versículo 10: não deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Versículo 12: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados nas mãos, comê-los-ei. A pressa é a Páscoa do Senhor. Veja, interessante como Deus, ele na sua soberania, ele determina todas as coisas. Ele mostra o modo como eles deveriam fazer. Ele determina que característica o cordeiro deve ter. Ele determina quando eles deveriam fazer isso e o modelo como eles deveriam fazer tudo isso aqui. Interessante que hoje muitos cristãos eles querem voltar, nós temos que colocar lá o sangue nos ombrais, eu não preciso disso. Eu não preciso trazer esse ritual. É por isso que, como eu disse no início, nós como cristãos não celebramos a Páscoa, como muitos hoje eles celebram, porque nós entendemos, o significado que ela tem para as nossas vidas. Veja, aí ele diz que o sangue aplicado de forma correta. Então eles iriam aplicar esse sangue, iriam comer da forma correta, iriam aplicar o sangue da forma correta. Então, veja, quando nós olhamos tudo isso e definimos tudo isso, nós vemos que a Páscoa ela revela isso, a soberania de Deus, que Deus é quem determina todas as coisas, que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Então tudo é feito da forma como Ele quer, não do jeito que nós queremos, não foi do jeito que Israel quis, não foi da forma que a gente vê hoje um cristianismo, as pessoas querendo fazer as coisas do jeito que elas querem, e dizendo que é a vontade de Deus, elas fazendo as coisas e indo por um caminho, dizendo que foi Deus que mandou e onde Deus nunca mandou, porque quando Deus ele manda, ele vai dar as diretrizes, ele determina como deve ser feito, porque a obra é dele. Então a gente vê que tudo foi direcionado por Deus, nada foi deles próprios. Então somente o que eles deveriam fazer? Ouvir as instruções de Deus e assim obedecer. Então a Páscoa ela revela isso, a soberania de um Deus que está no controle de todas as coisas. Não somos nós que determinamos, não somos nós que tomamos diretrizes, não somos nós que tomamos a iniciativa por nossa conta própria. Então Deus ele direciona o cordeiro como deveria ser, as características que esse cordeiro deveria ter, o tempo que esse cordeiro deveria ser sacrificado e como eles deveriam comer a carne e ali aspergir do sangue para que assim houvesse a proteção. Mas em segundo lugar, quando a gente olha para esse texto, a Páscoa também ela revela, a verdadeira Páscoa, na verdade, revela a substituição penal. Ou seja, Cristo, ele morreu em lugar dos pecadores. Então Cristo, ele assumiu a forma desses cordeiros aqui, que eram sacrificados, e que não eram perfeitos, porque eles precisavam ser repetidos. Os sacrifícios aqui, os cordeiros que eram mortos, eles não tinham eficácia sempre, ou seja, ele precisava ser repetido. Mas quando Cristo ele veio e ele assume esse papel de Cordeiro de Deus, como João ele declara, esse sacrifício ele é perfeito, ele não precisa se repetir outras vezes. Ele aconteceu uma única vez, não foi apenas um exemplo de amor, foi uma substituição penal.
Cristo, ele assumiu a cruz como uma substituição, como uma pena. Aliás, quando a gente olha o histórico da crucificação, pessoas, bandidos eram crucificados assim. Já era um tipo de pena de morte. Era um tipo de pena que aqueles que cometiam crime, eles pagavam. E Cristo assumiu essa substituição penal que era para nós, né? E aí, veja, não precisamos mais da figura do Cordeiro, porque Cristo, ele assumiu essa figura penal. Ele morreu no lugar da gente estar sacrificando, digamos assim, cordeiros, né? Na cruz, a culpa, ela foi imputada sobre Cristo. E aí, não a culpa dele. Porque quando a gente olha, por exemplo, ao lado de Cristo, tinha o quê? Tinha 2 ladrões. Aí eu pergunto para você, eles tinham culpa? E estavam pagando pelo erro ou não? Tinham, eles estavam pagando. Mas Cristo não estava pagando pelos seus erros. Mas Cristo não estava pagando pelos seus próprios pecados, e sim pelos meus pecados e pelos seus pecados. É diferente daqueles 2 que ali estavam. Eles merecidamente estavam sendo mortos ali pelo crime que eles cometeram, né? Pelo crime que eles haviam cometido. Mas Cristo não, ele era inocente. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. A cruz, como nós dizemos aqui, né? A culpa, ela foi imputada, a nossa culpa, o meu pecado, o seu pecado, foi imputado, foi colocado sobre Cristo. Você já pensou, né? Como nós somos maus? Já pensou como nós somos ruins? O nosso pecado, ele foi colocado, ele foi imputado sobre Cristo, né? Sua justiça foi imputada a nós. E uma vez que ele é justo, uma vez que ele é santo, essa justiça dele também foi imputada a nós. Em terceiro lugar, a verdadeira Páscoa, só para a gente concluir, a verdadeira Páscoa também ela exige de nós uma separação, uma nova vida. Não é apenas essa ilusão que a gente vê que o mundo celebra. Não é apenas, e muitos cristãos têm entrado nessa, né? E muitos cristãos também têm entrado nesse ritmo do mundo, né? A gente vê em muitos cultos, né? Ovos de Páscoa, isso e aquilo. Não, a Páscoa para nós ela tem um sentido diferente. Não é isso que o mundo ele celebra, né? Não estou dizendo que é errado você depois comprar. Passou, amanhã você pode comprar, pode comer, mas não como ritual, como o mundo assim celebra. Então a verdadeira Páscoa, ela exige o quê? Separação, uma nova vida. Gente, era impossível, depois que Israel passou por isso aqui, por essa Páscoa, eles permanecerem no Egito. E interessante, você vai ver na narrativa, que depois daqui eles não permanecem no Egito. Porque a Páscoa ela exige isso de nós, uma separação. Ela exige de nós uma nova vida. A justiça gera uma santificação. E uma vez que nós estamos em Cristo, depois do sangue, Israel não podia mais permanecer no Egito. E depois que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, não é impossível que nós como cristãos permaneça ainda nas coisas do mundo, permaneça ainda na nova vida. Não tem como, né? Aí talvez você diga assim, mas por que a gente vê tantos maus exemplos de cristãos? Por que a gente vê que tantas igrejas, muitos cristãos é um pé na igreja e um pé no mundo? É porque eles nunca nasceram de novo. É porque nunca verdadeiramente eles foram regenerados. Eles podem cantar, louvar, pregar, fazer uma série de coisas, mas nunca foram regenerados verdadeiramente. Porque se fossem, quando o sangue de Cristo é aspergido na nossa vida, quando o sangue de Cristo é derramado sobre as nossas vidas, não tem como a gente permanecer mais do mesmo jeito, né? Porque o sangue ele vai trazer isso, redenção, ele vai trazer uma separação, uma nova vida. Quem foi redimido, né, precisa caminhar com Cristo, né? Não vai caminhar no mundo, não vai viver mais da mesma forma. E aquele que foi justificado, a justificação de Cristo, ela vai gerar em nós uma vida de santidade. E a Páscoa, ela tem esse sentido. Quem foi alcançado pelo sangue não vive como antes. Não tem como, né? Ah, mas por que tem tanta gente se dizendo crente e vive um mau testemunho? Porque não foi alcançado pelo sangue. É porque está se enganando a si próprio. É porque ainda não nasceu de novo. Então, nós precisamos entender.
a pergunta central, para a gente concluir, a pergunta central não é: você conhece a história da Páscoa? Não é essa pergunta que nós devemos fazer, mas a pergunta que nós devemos nos fazer é essa: você está debaixo do sangue do Cordeiro? Não é de conhecer a Páscoa, todos conhecem, a humanidade celebra a Páscoa, mas a grande pergunta não é essa, é sim saber: peraí, você está debaixo do sangue do Cordeiro? E é nesse sangue que nós precisamos estar, e é por isso que nós louvamos a Deus, porque quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que é obra do soberano Deus. Ele escolhe o Cordeiro, Ele determina o tempo, Ele diz o modo como isso deve ser feito. Então, quando a gente olha para a nossa salvação, não é obra nossa, né? Não somos nós que aceitamos a Cristo, foi Cristo que nos aceitou. Quando nós olhamos, e por isso quando nós olhamos para este dia, para esta obra, nós vemos o quanto nós somos imerecedores. Quando nós olhamos para tudo isso aqui que Cristo Ele fez, nós vemos o quanto nós somos imerecedores. Sem Cristo, né? Sem Cristo, a religião, né? Não, aliás, a religião, mas não redenção. Tem muita gente que vive uma religiosidade sem Cristo, mas que não vive uma verdadeira redenção. Sem Cristo, muitas vezes pode haver a tradição, mas não há salvação. Tem muita gente, tem muitas religiões que têm isso como a tradição, mas não tem a salvação, porque não tem a Cristo. Sem Cristo, né? Sem Cristo, os cenários, né? A cerimônia, pode até haver a cerimônia, mas não há uma reconciliação, porque Cristo ele precisa ser o objeto. E quando João, voltando ao texto, quando João ele olha e ele exclama com muita propriedade, e ele não teve dúvida, ele não duvidou, mas quando ele avista a Cristo que vinha até ele para ser batizado, quando ele avista a Cristo e ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê que lá tem que ser um cordeiro para cada família, né? Cada família deveria ter um cordeiro. E aí você multiplica pela quantidade de famílias que havia em Israel, a quantidade de cordeiros que era morto. E como eu disse antes, não era um sacrifício eficaz. Passava o tempo, Israel pecava de novo, e ali anulava todo o efeito daquele cordeiro. Mas quando Cristo ele veio, e aquele cordeiro ali, ele apontava para Cristo, ele prefigurava Cristo, aquilo que haveria de vir, o Cordeiro de Deus, que realmente tira o pecado do mundo. E o sacrifício de Cristo, ele é eficaz. E o sacrifício de Cristo, ele é para sempre. Ele não se repete. Cada ano que nós lembramos da Páscoa, Cristo não está sendo crucificado, apesar de o mundo ensinar, né? Mas cada ano que nós lembramos, Cristo não está sendo crucificado, não está sendo morto. Esse ritual, ele não se repete, ele aconteceu uma única vez para sempre. Por isso, queridos, quando nós trazemos à memória, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa nos revela isso: um Deus soberano, um Deus que dirige tudo da forma como Ele quer, do jeito que Ele instituiu, do jeito que Ele determinou, não é do nosso jeito. O mundo ele muda, né? Peraí, ervas amargas, né? Pães asmos, sem fermento, não tem sentido. Vamos botar algo bom, vamos botar algo doce, vamos botar algo delicioso, né? Peraí, vamos tirar a figura do cordeiro, vamos botar um coelhinho, né? Vamos mudar um pouco, e aí eles mudam mais no sentido comercial, mas isso não tem efeito, mas isso não tem sentido. O que traz sentido para as nossas vidas é saber o verdadeiro sentido da Páscoa, que aquele cordeiro, aqueles cordeiros que eram mortos, eles apontavam para algo que viria e que veio e que fez o sacrifício eficaz, que se entregou por mim e por você. É isso que nós devemos lembrar. É isso que nós devemos ter em mente. Lembrar o sacrifício. Foi por mim, foi por você que ele se ofereceu. Mesmo não tendo pecado. Como eu disse antes, os dois malfeitores que ali estavam sendo crucificados, eles estavam pagando pelos seus pecados. Eles iriam ser mortos, foram mortos na verdade, mas pelos seus pecados, por aquilo que eles cometeram.
mas Cristo estava sendo morto pelos meus e os seus pecados. E, no entanto, como é que nós nos comportamos? Como é que nós temos esse dia? Né? Será que é como o mundo? Com emoções, com isso, com aquilo? Ou será que é com prostração, com reconhecimento de que nós não somos merecedores e louvando a Deus pela sua determinação? Amém, queridos? Então, que Ele possa nos abençoar e que Ele nos ajude, né, com a porção da sua santa, bendita e gloriosa palavra. Louvado seja sempre o nome do nosso Deus. Irmãos, nós, nesse momento, vamos dividir, né, chamar as crianças. E elas estarão também aprendendo, né, a sua palavra. Vamos orar pela vida deles, né, para que o Espírito Santo assim esteja tocando os seus corações. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças. Ó Deus, e nesse momento, ó Deus, em que nós continuaremos aprendendo de Ti, Senhor Deus, abençoa a vida dessas crianças, Senhor Deus. Abre as suas mentes, seus corações, para compreenderem, ó Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe.